Oração São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, que onde houver ódio eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, onde houver discórdias que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristezas que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Boa noite a todos os trabalhadores, a todos os dirigentes, colaboradores da Casa Espírita Timor Mindo, onde já estive muitas vezes e tenho agora a oportunidade de falar também já algumas vezes nesse novo formato virtual. Esperando sempre que nós retomemos o mais breve possível as nossas atividades presenciais. Eu acho que já está muito próximo disso, pelo menos eu creio muito, sou muito otimista em relação a isso, que nós possamos voltar muito em breve às nossas atividades presenciais. Mas, enquanto isso, seguimos aqui, tocando a vida em frente e fazendo as atividades virtuais e dentro daquilo que já nos acostumamos a fazer durante essa pandemia. Mais uma vez, uma oportunidade muito alegre para mim, né? Eu tenho uma alegria muito grande de sempre falar no Timor Mindo, pessoas muito queridas, pessoas do nosso coração, Celso, que sempre me convida para as palestras, e eu fico muito grato, muito honrado com o convite, e a possibilidade de trocarmos algumas experiências, trocarmos algumas considerações, sobretudo falarmos a voz dos Espíritos. Acho muito importante nós mantermos a nossa fidelidade em relação àquilo que os Espíritos vieram nos ensinar. E no tocante à mediunidade, que é o tema desta noite, no tocante à mediunidade, é muito importante que nós mantenhamos essa nossa conduta
essa nossa postura de falar exatamente aquilo que os espíritos nos ensinaram desde Allan Kardec até os nossos dias. E eu digo isso porque, evidentemente, que no campo da mediunidade, no campo da seara mediúnica, há muitos experimentos, há muitas casas que se dedicam a isso, há muitos médiuns que se dedicam a fazer os laboratórios com a mediunidade, mas nós não podemos nos esquecer nunca de que a base kardeciana, de que o livro dos médiuns continua sendo o nosso, o nosso manual de conduta. O livro dos médiuns continua sendo o nosso manual de conduta. O livro dos médiuns continua sendo o nosso porto de segurança. Não é? Ali onde nós encontramos todos os elementos necessários, indispensáveis ao exercício da mediunidade, à formação e ao desenvolvimento dos médiuns, à educação mediúnica, ao labor mediúnico, né? Muito embora as obras subsidiárias, todas, as que vieram depois, todas as obras que têm um caráter doutrinário, todas elas trazem elementos importantes que contribuem, sobretudo porque falam muito da sua experiência, né, da experiência de centros espíritas, de casas espíritas que atuam no campo da mediunidade já há muito tempo, e aqueles colaboradores, aqueles trabalhadores da seara mediúnica que transformaram essa experiência em obras, né? Por exemplo, Diálogo com as Sombras, né? Quem é que começou a estudar mediunidade, desenvolvimento mediúnico, e não teve a oportunidade de estudar Diálogo com as Sombras, de Hermínio Corrêa de Miranda. É claro, uma obra admirável, uma obra que traz elementos muito importantes para o trabalho mediúnico com segurança. Mas o livro dos médiuns é insuperável. E é a base. Não é insuperável porque é o único, mas ele é insuperável porque ele é a base. Ele traz todos os elementos fundantes, fundamentais do trabalho mediúnico na seara espírita. É bom que se diga na seara espírita. O livro dos médiuns fala aos espíritas de maneira muito particular. Ele fala aos médiuns de maneira geral, mas aos espíritas de maneira muito particular. Então, nós vamos basear aqui a nossa exposição, né, de 45, 50 minutos, não mais do que isso, no livro dos médiuns. Escolhemos também uma obra que é contemporânea de O Livro dos Médiuns, quer dizer, veio logo depois, contemporânea porque veio logo depois, que é a obra de Leon Denis, porque Leon Denis foi contemporâneo de Allan Kardec, No Invisível. Esta obra aqui, No Invisível, também servirá de base para a nossa exposição, serviu de base para os nossos estudos e nossas reflexões a respeito desse tema, advertência aos médiuns. Advertência aos médiuns que dá título a uma mensagem do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Mensagem esta foi recebida no dia 16 de abril de 2009, no Centro Espírita Caminho da Redenção. Advertência aos médiuns. Dá título à nossa palestra, à nossa exposição, título desta mensagem que eu acabei de me referir, trazida para todos nós, para o nosso deleite, para a nossa reflexão, não só para o nosso deleite, ela é muito rica, mas, sobretudo, para a nossa reflexão em torno do trabalho mediúnico, da seara mediúnica, e do trabalho especificamente que é exercido pelos médiuns. Sabemos que tem uma equipe mediúnica que trabalha, né, junto com os médiuns, uma equipe de suporte, uma equipe de apoio, tem o dirigente, tem os dialogadores, né, tem toda aquela equipe de suporte, mas é o médium o encarregado de servir de intérprete dos espíritos. E eu acho
esta conceituação fantástica. O médium como intérprete dos espíritos. Quer dizer, embora nós saibamos que existe aquela mediunidade na qual o médium muito pouco interfere, porque ele como que empresta o seu aparelho motor ao espírito, e o espírito se utiliza desse aparelho motor, no caso, braço, da mão, e muitas vezes o médium escreve sem saber o que está escrevendo, quer dizer, ele não está no comando, é como se a mensagem do espírito comunicante não passasse pela mente do médium, né? O espírito toma do braço do médium e escreve. Esta é uma forma de mediunidade, mas ela não é a mais comum. A mais comum é aquela em que o médium serve verdadeiramente de intérprete, porque ela vem através de um processo de afinidade entre a mente do espírito comunicante e a mente do médium. Então, o espírito transmite a mensagem, o médium a recebe e, a partir daí, ele, interpretando a mensagem, ele a escreve ou ele a pronuncia. No caso da psicofonia, ele pode pronunciar a mensagem, ele pode falar a mensagem, quanto ele pode escrever a mensagem. Então, ele, como intérprete do espírito comunicante, ele sempre vai deixar algo de si na mensagem. É isto que nós precisamos observar. Ele sempre deixa alguma coisa de si mesmo na mensagem. Naturalmente, o médium que desenvolveu a sua mediunidade, o médium que educou a sua mediunidade, que exerceu a mediunidade, né, nas suas várias fases, porque há um processo até que o médium possa receber aquelas mensagens mais instrutivas, aquelas mensagens que têm um caráter educativo. Até lá há um processo de desenvolvimento dessa mediunidade que vai sendo construído aos poucos. Leva tempo. Os espíritos esclarecem, e estas mensagens que eu citei, advertência aos médiuns, o capítulo que trata da formação dos médiuns no Invisível, Leon Denis, e também a formação dos médiuns em O Livro dos Médiuns, todas essas mensagens vão chamar a atenção para a necessidade de um médium que quer servir a Jesus, que quer servir a causa espírita, que quer servir a causa do próximo. Esse médium, ele se prepare adequadamente a partir do estudo, do recolhimento, da prece, né, do contato constante com a espiritualidade superior e muita paciência até que ele possa desenvolver adequadamente e trazer ao mundo as comunicações mais elevadas. Leon Denis, nesta obra, No Invisível, que eu acabei de mostrar, a capa, na edição mais recente, ele faz uma observação que vale muito a pena nós refletirmos sobre ela. Esta afirmação que Leon Denis faz, acho fundamental que nós reflitamos sobre ela. Ela também está em O Livro dos Médiuns, também está em O Livro dos Espíritos, mas de uma outra forma. Ele traz de uma forma muito interessante e vale a pena refletir sobre ela. Leon Denis vai dizer que uma multidão de espíritos nos cercam. E esses espíritos, eles estão, expressão dele mesmo, ávidos de se comunicar com os homens. Então, essa observação, vejam que é muito importante. Há uma multidão de espíritos que nos cercam. E esses espíritos que nos cercam, eles estão ávidos de se comunicar. Isso me leva, naturalmente, à conclusão do porquê nem todos nascemos com a faculdade mediúnica
pronta para comunicar-se com os espíritos. Porque se todos os espíritos encarnados, a despeito de Allan Kardec ter dito que todos que possuem, né, em maior ou menor grau, esse poder de sentir a presença dos espíritos, de sentir a sua influência, todos esses somos médiuns, mas ele também destacou que médiuns, na acepção do termo, no sentido estrito do termo, são apenas aqueles que sentem num grau mais elevado. Então, os médiuns ostensivos, os médiuns que a toda prova, não há nenhuma dúvida de que eles possuem a faculdade mediúnica. Não é como eu, como outro, que não possuímos essa sensibilidade tão grande. É como se todos nós fôssemos antenas psíquicas, todos nós tivéssemos essas antenas psíquicas, né, captando do mundo espiritual essas influências, esses pensamentos que vão modificando o nosso, digamos, a nossa estrutura psíquica também, porque influenciam no nosso pensamento. Então, nós somos antenas psíquicas, só que algumas antenas são superpotentes. Esses são os médiuns. Essas antenas superpotentes, elas são capazes de captar mais facilmente, e além de captar mais facilmente, elas captam em diversas direções. Então, essas antenas mais potentes, antenas psíquicas, né, que entram facilmente em estados alterados de consciência para captar as vibrações do mundo espiritual, são os médiuns que nós conhecemos. E o Leon Denis vai chamar a nossa atenção, e sobretudo a atenção desses médiuns que captam muita coisa, que nós estamos cercados de uma multidão de espíritos ávidos de se comunicar. Eu fico pensando, se todos pudéssemos dar passividade, né, aos espíritos que querem se comunicar, o mundo viraria uma Babel, uma confusão muito grande, porque em todo lugar, né, nós estaríamos dando passividade a esses espíritos ávidos de se comunicar, iam criar uma confusão, um caos tão grande, nós não teríamos o menor controle daquilo que está sendo dito. Não saberíamos se o que foi dito foi nosso, se foi do espírito, haveria uma grande confusão. Por isso, nem todos somos médiuns no sentido estrito da palavra, aqueles médiuns que possuem a capacidade, né, a aptidão para interpretar o pensamento dos espíritos, aquilo que os espíritos querem nos dizer. Então, esses espíritos ávidos por se comunicar, o que vai acontecer? Quando eles encontram essa caixa de ressonância, essa antena psíquica muito poderosa, eles se aproximam dela. É o médium. É o médium que até então não é espírita, tá? Não é espírita. Ele possui a faculdade mediúnica, mas não é espírita. Esses espíritos ávidos de se comunicar começam, então, a causar algum tipo de perturbação nessa pessoa, que é médium. Ela vai, então, procurar alguém que possa lhe esclarecer, mas o que está acontecendo comigo? Eu estou tendo visões, eu estou ouvindo vozes, eu, de repente, estou assim, parado e entro num estado de transe e começo a falar coisas, a pensar coisas que não são minhas. Você pode ser médium, eu acho que você deve se encaminhar a uma casa espírita, procurar um grupo de estudo, vai fazer o estudo de base, vai conhecer o espiritismo e depois vai entrar num grupo de estudo da mediunidade e aí desenvolver a sua mediunidade se, de fato, o que você está sentindo significa mediunidade. Nunca dizer à pessoa, você é médium. Não digam isso. Porque nem sempre nós temos certeza. Muitas vezes trata-se de uma obsessão, ele não deixa de ser médium por isso, mas aquelas faculdades, né, que ele acha que está possuindo naquele momento, a de audiência, a de vidência, por exemplo,
podem ser sintomas de uma obsessão grave do tipo possessão. O espírito que está se apoderando do outro para realizar as suas próprias atividades. Não deixa de ser médium por isso, esse que está possesso, não deixa de ser médium por isso, mas pode ser que, deixando o espírito de influenciá-lo, pode ser que todas aquelas perturbações sumam e ele não volte a tê-las jamais. Por isso, nunca dizer você é médium, mas encaminhá-lo para o setor de estudo da casa espírita, para que ele próprio possa reconhecer-se médium. Essa é a forma mais segura. É o próprio possuidor da faculdade mediúnica se reconhecer médium e daí decidir se quer exercer o mandato mediúnico, se quer trabalhar na seara mediúnica ou não. Mas o fato é que os primeiros espíritos que se aproximam de quem possui essa antena psíquica mais potente são espíritos, via de regra, são espíritos ainda inferiores. São espíritos atrasados que estão presos à Terra, não são espíritos elevados. Porque os espíritos elevados, eles não se aproximam dos médiuns assim. Allan Kardec vai dizer isto em O Livro dos Médiuns repetidas vezes, e Leon Denis, em No Invisível, vai chamar mais uma vez a atenção para esse fato. Salvo casos raríssimos, né, em regra, as primeiras comunicações, os primeiros contatos que o médium iniciante vai ter é com espíritos mais atrasados, fluidos grosseiros ainda, espíritos que estão muito presos à Terra e que estão ávidos de se comunicar. E, observando a conduta daquela pessoa, aquele espírito que dela se aproxima, né, ele pode se aproximar de diversas formas, e muitas vezes na tentativa de influenciar esta pessoa que está começando agora, que começou a estudar espiritismo, que entrou na casa espírita, ou que está exercendo os seus primeiros labores, ele pode se aproximar daquela pessoa para exercer um tipo de influência nefasta. Ele pode fazer isto. E ele, para se aproximar, ele vai primeiro sondar, né, quais as imperfeições, quais os vícios que aquela pessoa carrega. Por isso, a advertência aos médiuns, não apenas aqueles médiuns que já trabalham na seara mediúnica há mais tempo, mas, sobretudo, os médiuns iniciantes ou os médiuns que, de uma hora para outra, passam a receber comunicações de espíritos luminais. E aí, advertência aos médiuns. A advertência vai sempre nesse sentido. Leon Denis vai dizer que o desenvolvimento da mediunidade percorre várias fases. Uma primeira fase em que os médiuns vão treinar, eles vão treinar mesmo, recebem mensagens, muitas vezes, né, muito simples, frases curtas, depois sentenças inteiras, depois parágrafos, depois textos, e eles vão treinando, eles vão se adaptando. Na medida em que a mediunidade vai se desenvolvendo e o médium vai se tornando educado, o educado aqui não é apenas no sentido da educação mediúnica, controlar a sua própria mediunidade, só dar passividade nos lugares adequados, na casa espírita, por exemplo. Isso trata-se de educação mediúnica, mas também a autoeducação. A autoeducação, a educação do médium. O médium precisa trabalhar nessas duas vertentes. Uma primeira que trata da formação, da educação mediúnica, e a segunda que trata da autoeducação, da sua reforma,
seu caráter moral, da sua transformação moral. Porque se ele desenvolve mediunidade sem a necessária reforma moral, porque os médiuns nos advertem, os espíritos são espíritos endividados na maioria das vezes, e a mediunidade é quase sempre provacional ou expiatória, muito pouco missionária. Vamos atentar também para esse detalhe, mais uma vez, a advertência aos médiuns. Não acreditem que a sua mediunidade é uma mediunidade missionária. São raras essas mediunidades missionárias, a maioria delas tem caráter provacional ou expiatório. Então é preciso que o médium se compenetre dessa realidade e passe a fazer a sua transformação moral, sua reforma íntima, ao lado do trabalho de desenvolvimento e de educação da mediunidade. É um processo. Na medida em que ele vai se adiantando nesse processo, esse processo vai ganhando força, vai ganhando corpo, ele vai ficando cada vez mais preparado para receber comunicações mais elevadas, comunicações de espíritos mais elevados, porque os espíritos mais elevados não descem à Terra para trazer comunicações por qualquer médium. Esses espíritos mais elevados, eles só trazem a sua comunicação, em primeiro lugar, com o médium cujo pensamento se afina com o dele. Porque é preciso haver sintonia entre o espírito comunicante e o médium intérprete. Precisa haver sintonia. É preciso que esses dois estejam vibrando em faixas vibratórias semelhantes. Porque se as faixas vibratórias forem dessemelhantes, estiverem muito díspares, muito diferenciadas, a comunicação fica truncada. Na verdade, os espíritos mais elevados nem tentam se comunicar porque eles sabem ou que a sua mensagem não vai ser decodificada ou a sua mensagem será desvirtuada, será deturpada. Então, eles já nem arriscam, nem poderia ser diferente. Eles aguardam que o médium esteja adequadamente preparado para só então entrar em contato com esse médium e trazer as suas mensagens elucidativas, esclarecedoras, educativas, por meio daquele médium. Por isso, a Leon Denis vai chamar a nossa atenção para essas várias fases, uma fase inicial dos rudimentos, dos primeiros sintomas, do estudo da base kardeciana, depois do estudo da mediunidade, de todas as suas formas, escolhos, ou seja, as ameaças, os perigos, os inconvenientes, e aí um aspecto que é fundamental para o êxito da atividade mediúnica. Mais uma vez, a advertência aos médiuns, a necessidade de disciplina. Certamente vocês sabiam que eu ia tocar nesse assunto da disciplina, lembrando, que a gente sempre lembra quando fala de mediunidade, da advertência de Emmanuel ao médium iniciante Chico Xavier, quando Chico estava iniciando os seus labores na seara mediúnica. Qual foi a orientação, a instrução, a advertência de Emmanuel a Chico? Chico, 3 coisas são importantes, são fundamentais no exercício da mediunidade. A primeira delas é disciplina. Você deve ser muito disciplinado. E qual a segunda? Disciplina. E qual a terceira? Disciplina. Então, disciplina é a base do trabalho mediúnico, porque sem ela não há reforma do caráter, não há reforma moral, não há transformação, né? E sem ela não há renúncia de todos os nossos prazeres mundanos em favor da mediunidade. Advertência ao médium.
aos médiuns. Os médiuns que querem viver com um pé na mediunidade e um pé nos prazeres do mundo, não vai dar certo. Tá? O médium que quer viver na casa espírita e no bar, na vida social intensa, não vai dar certo. Ele vai ter que fazer uma escolha. É claro, eu não estou dizendo com isso que o médium não pode ter vida social. Claro que pode, mas a vida social do médium fica condicionada à atividade mediúnica, porque ele sabe que os dias de exercer a mediunidade são sagrados, porque ele sabe que o exercício da mediunidade é sagrado. A mediunidade deve ser exercida santamente. Mediunidade com Jesus é a mediunidade exercida santamente, com retidão de caráter, de postura. Então não pode o médium estar um dia na casa espírita, recebendo as comunicações mediúnicas, atendendo aos sofredores, e no outro dia na sua vida frívola de prazeres. Advertência aos médiuns. Se quereis trabalhar na seara mediúnica, é preciso abrir mão de muita coisa. Mas, dizem os espíritos, o prêmio é dobrado. Há quem diga que, o espírito disse isso, né, que a mediunidade, viver a mediunidade com responsabilidade, viver o exercício da mediunidade com disciplina, atendendo aos sofredores, do plano invisível, é como viver duas encarnações em uma. Quer dizer, o ganho é extraordinário. Então, assim, se por um lado o médium vai abrir mão de muita coisa, da sua vida social mais intensa, dos prazeres mundanos que ele poderia usufruir, por outro lado, ele dá um salto evolutivo. Salto aqui, evidentemente, né, no sentido adequado da palavra, né, porque ele vai acelerar o seu processo de evolução espiritual através do exercício da mediunidade. E tem uma razão para isso, que os espíritos também chamam a nossa atenção. Tem uma razão para isso. Por que o médium ele pode acelerar o seu processo de evolução? Primeiro, porque ele vai entrar em contato com sofredores, evidentemente, e ele vai conhecer da realidade do mundo espiritual e vai poder aproveitar para si próprio aquilo que está sendo transmitido do mundo espiritual. Para ele pode aproveitar, deve aproveitar para si próprio. Esse é o primeiro aspecto. Então, quando ele está lidando nos trabalhos de desobsessão, nos trabalhos de assistência espiritual, né, junto com os espíritos sofredores, no acolhimento, na recepção da mensagem, na transmissão da mensagem, ele está aprendendo com o sofrimento do outro, né, para que ele próprio, o médium, não venha a passar pelo mesmo dissabor. Naturalmente, essa é uma primeira vantagem. Mas há uma segunda vantagem. Quando as comunicações são instrutivas, são educativas, ele é o primeiro a receber. E ele recebe diretamente da fonte, que é o Espírito. Então, ele não é aquele que vai ler em segunda mão, né? Ele é aquele que recebe a mensagem diretamente do Espírito, da fonte, e a transmite, e a interpreta. Então, veja que ele ficou impregnado dessa mensagem. E ao ficar impregnado da mensagem, a sua mente registrar essa mensagem, e como que essa mensagem fica gravada ali, fica impressa na sua mente, na sua memória, o médium pode se utilizar desta mensagem, né, com muito melhores resultados, talvez, do que outros que vão ler a mensagem, sabe, é interessante, e deixar de lado. Então, veja que há essa dupla vantagem no exercício da mediunidade. Por isso, dizer-se que são duas encarnações
em uma só, quando nós temos a oportunidade de exercer a mediunidade com disciplina, com honradez, com compromisso. Lembrar que a mediunidade, antes de ser missão, é compromisso. Muito raramente, não é? Muito raramente, como eu disse, ela se trata de uma missão. Ela é quase sempre compromisso. É o compromisso mediúnico que nós temos. Mais uma vez, advertência aos médiuns. Por quê? Porque, nesse sentido, em sendo compromisso e não missão, né? Compromisso é uma coisa que nós assumimos. Né? A missão nos foi dada. A gente pode, de fato, receber a missão que nos foi confiada e pode até não cumpri-la. Mas o compromisso é um acordo que nós fizemos com o mundo espiritual, com a nossa consciência e com Deus. Nós assinamos, nós firmamos um registro, né? Uma firma lá, digamos, simbolicamente, do ponto de vista simbólico, nós assinamos um contrato. Esse é o meu compromisso. Eu me comprometo a descer à Terra nesta encarnação. Isso foi dito no mundo espiritual pelo médium. Né? Me comprometo eu quero essa oportunidade, eu quero exercer o labor mediúnico, eu quero dizer às pessoas, né, eu quero levar às pessoas a mensagem do mundo espiritual, da vida imortal, da reencarnação. Esse é o compromisso que eu assumo perante a espiritualidade. E quando nós chegamos aqui, as coisas do mundo vão nos empolgando, vão nos envolvendo com os seus tentáculos, as suas garras. Nós esquecemos o compromisso assumido, o compromisso que firmamos no mundo espiritual. Ou então, nós iniciamos no trabalho mediúnico, nós estamos desenvolvendo a nossa mediunidade e a meio caminho nós nos deixamos empolgar pela vaidade. Porque os espíritos que se aproximam de nós muitas vezes querem nos iludir e muitas vezes querem nos usar como instrumentos para levar o espiritismo ao fracasso. É preciso muito cuidado. E aí, nesse sentido, mais uma vez, advertência aos médiuns. Porque dentre essa multidão de espíritos que nos cercam, há os inimigos do espiritismo. Allan Kardec chamou a atenção nesse sentido. Aos inimigos do espiritismo, aos que querem produzir a confusão, a desarmonia. E o que eles vão fazer? Eles vão se fazer passar por determinados espíritos e influenciar de tal maneira o médium que o médium vai ficar fascinado. Naquele que é um dos tipos de obsessão a que estão sujeitos os médiums, a obsessão é uma das mais perigosas, a fascinação. Porque na fascinação o espírito finge ser quem ele está longe de ser. Ele pode se fazer passar por um Paulo de Tarso, ele pode se fazer passar por um Pedro o apóstolo, ele pode se fazer passar por um Vicente de Paulo, ele pode se fazer passar por um Francisco de Assis, e o médium se convencer de que, de fato, é a personalidade de Francisco, de Vicente, de Paulo, de Pedro. E a partir do momento em que ele se convence disso, fascinado que está, ele virou uma presa desse espírito enganador, mistificador. E esse espírito, a partir daí, ele passa a utilizar o médium como instrumento de divisão dentro do grupo espírita. Pode ser um grupo pequeno, pode ser um grupo grande, pode ser um movimento, uma comunidade inteira. Ele pode ser o motivo da crise, da dissensão, da separação.
porque a partir do momento em que ele recebe as mensagens, que as mensagens são analisadas por aqueles que carregam mais experiência, que têm mais estudo, conhecimento da doutrina e que pode fazer uma análise mais detalhada, mais conscienciosa, aquele que analisa, ou aquele grupo que analisa, vai chamar o médium e vai dizer: precisamos ter mais cuidado com aquilo que está sendo dito aqui. Vamos rever o que está sendo dito, vamos estudar, vamos analisar. Será que um Paulo de Tarso diria o que está aqui nesta linha? Será que um Paulo de Tarso diria o que está nesse parágrafo? Né? Será que um Pedro, um Vicente de Paulo ou um Francisco de Assis diriam tal coisa? Se refeririam a esta ou aquela instituição desta maneira? Isso não é próprio de espíritos elevados? Vamos pensar bem, não é melhor pensar melhor antes de divulgarmos esta mensagem como se fosse do Francisco, do Vicente, de Pedro ou de Paulo? E o médium que está fascinado, ele vai olhar para aquele grupo de pessoas, um grupo de pessoas experientes, um grupo de pessoas que tem a responsabilidade e o compromisso com a doutrina. Ele vai olhar e vai dizer: vocês estão com inveja, vocês estão despeitados porque vocês não são capazes de receber comunicações desses espíritos. E aí, nesse momento, o médium se entregou de vez à fascinação. Se entregou de tal maneira que ninguém é capaz de convencê-lo de que ele está fascinado. E ao estar fascinado, ele vai arrastar com ele aqueles que são adeptos daquela comunicação, aqueles que aderiram psicologicamente àquela comunicação. Aqueles que, por falta de estudo, por falta de conhecimento, vão considerar aquela comunicação genuína. Vão considerar aquela comunicação como que provinda daquele espírito, né, ou daquele nome, não daquele espírito, mas daquele nome que está ali subscrevendo, né, subscrito naquela mensagem. E a partir daí a divisão. A divisão, e aquele médium fascinado, ele sai daquele grupo, ele cria o seu próprio grupo e ele passa, então, a receber aquelas comunicações cujo conteúdo, muitas vezes, ele vem, né, adornado de uma série de palavras, porque os espíritos mistificadores sabem fazer, eles são inteligentes, né? Eles não são ignorantes no sentido de não terem um plano, uma estratégia bem urdida. Eles sabem como fazer, eles sabem como prender o médium, como fascinar o médium. Por quê? Porque eles observam o médium durante algum tempo antes de agir. Eles observam os passos do médium e eles percebem que o médium não está se empenhando pela sua reforma moral. Eles percebem que o médium não é um médium disciplinado em relação aos estudos, e é um médium vaidoso. Ainda traz consigo, muito presente, o vício da vaidade. Então, é exatamente aí, no ponto fraco, no calcanhar de Aquiles, que esses espíritos vão atuar em relação a esse médium imprevidente, negligente, e vão conseguir, vão obter êxito, e vão dividir aquele grupo, e o médium, a partir daí, vai cada vez mais arrebanhando os seus adeptos, porque ele começa a divulgar as suas mensagens, e hoje, com as redes sociais, ficou muito mais fácil, porque uma mensagem, ela pode se espalhar muito rapidamente dentro dos grupos espíritas, e essas mensagens que trazem informações que os espíritos elevados
de maneira alguma daria ao mundo desta forma. Os espíritos elevados não trazem informações aleatórias sobre determinadas circunstâncias da vida política, econômica, social, do planeta. Né? Não fazem isso porque eles sabem que isso pode ser causa de perturbação. Então, esses espíritos, quando eles têm alguma informação para dar, eles vão procurar quase sempre, para não dizer sempre, né, aqueles médiuns que já passaram por todas essas fases do processo e já se encontram hoje maduros, dentro de uma maturidade mediúnica que permite, que dá a esses médiuns a autoridade moral bastante para receber aquele tipo de mensagem. E mesmo esses médiuns, por mais experientes que sejam, eles não podem achar, e quanto mais experientes são, mais cuidadosos eles se tornam, para não achar que eles estão imunes a qualquer tipo de investida do mundo espiritual inferior. Então, esses médiuns, eles são muito mais cuidadosos, eles redobram a atenção, porque muitas vezes o próprio espírito guia, próprio espírito protetor, no sentido de proteger o médium mesmo, ele deixa proteger nesse sentido, para que o médium se aprimore, ele deixa muitas vezes que um espírito se comunique por meio dele, um espírito às vezes leviano, pseudo-sábio, se comunica através dele para observar se o médium está, de fato, sintonizado com o mundo espiritual mais elevado. E quando a mensagem chega, o médium, ele logo percebe na aproximação do espírito, ele já percebe que é um espírito diferente, por causa da sua sensibilidade. Esse espírito já traz algum tipo de energia diferente. Depois, na própria comunicação, ele percebe. E muitas vezes o espírito guia vai dizer para ele: ótimo que você percebeu, porque nós deixamos que isso acontecesse para que você percebesse que nem você está imune à investida do mundo espiritual inferior, para que você fique cada vez mais atento, mais previdente em relação a isso. Então, se isso acontece com os médiuns mais experimentados, mais maduros, mais jornadeados, no sentido de alta rodagem, quanto mais com os médiuns inexperientes, iniciantes, com aqueles que estão ainda em meio a todo esse processo. Essas são advertências muito importantes aos médiuns, não é? Porque Allan Kardec, ele foi muito claro ao dizer que as comunicações mediúnicas, instrutivas, elas tinham um papel de alta relevância no processo de regeneração da humanidade. Nesse sentido, o médium é um cooperador do mundo espiritual no processo de libertação das consciências neste momento de regeneração planetária. Claro, por quê? Porque as mensagens do mundo espiritual superior, mais elevado, elas trazem informações que fazem a que todo homem encarnado, todo espírito encarnado, ele possa pensar na sua responsabilidade no momento atual do nosso planeta, mas também na maneira como transformar-se intimamente. Essas mensagens, quase sempre, elas estão nos advertindo, de um lado, para os perigos deste momento, de um lado, para as ameaças que vêm de todas as partes, né? E num outro plano, essas mensagens vão trazer encorajamento, consolação, reconforto, instrução, esclarecimento, orientação, para que nós possamos seguir sempre no caminho reto, no caminho da retidão, no caminho da
da reconciliação, no caminho do perdão, no caminho do amor e da paz. Então vejam que os médiuns têm uma grande responsabilidade, esse compromisso é um compromisso que traz, né, em seu bojo, né, toda uma, não só a responsabilidade, no sentido de o médium ele precisa desincumbir-se do compromisso, mas também uma relevância em relação ao momento que nós estamos vivendo, que é um momento de muita definição para nós, espíritos encarnados na Terra, neste momento. E para aqueles que estão no plano espiritual, aguardando a oportunidade de um novo reencarne, que pode ser o último, não sabemos quando o noivo vai chegar. Muito importante, não sabemos quando o noivo vai chegar, mas o noivo chega de repente. Lembram-se da parábola das 10 virgens? Não sabemos quando o noivo vai chegar, mas ele chega de repente. É bom que estejamos preparados para quando o noivo chegar, que nós estejamos com o nosso azeite de reserva, né, para que possamos iluminar o caminho por onde vamos seguir. Essas advertências, os espíritos nos têm trazido por meio dos médiuns, que são cooperadores utilíssimos na grande obra de regeneração da humanidade. Por tudo isso que nós acabamos de dizer, né, fica claro que, tanto na época de Allan Kardec, há mais de 160 anos, portanto, livro dos médiuns, né, como agora, na época em que nós estamos vivendo, o exercício da mediunidade reveste-se do mesmo caráter, não mudou. O tipo de mediunidade, os tipos de mediunidade ainda são os mesmos. É claro que nós temos tipos de mediunidade que são mais comuns, porque são mais fáceis, porque as mensagens precisam agora chegar com muito mais clareza, então tem que ter mais facilidade na hora de se transportar para o papel, por exemplo, esse tipo de mensagem. Então tudo ficou muito mais fácil. Antes se tinha muita dificuldade, naturalmente, mas tudo isto, aquilo que eu acabei de dizer, né, os tipos de mediunidade, a forma como se exerce, a formação do médium, o desenvolvimento da mediunidade, nada mudou. Tudo está como antes, porque a faculdade é a mesma. Assim como a faculdade de ver, de sentir o cheiro das coisas, de sentir através da pele, do tato, do paladar, dos ouvidos, né? Todos esses sentidos, eles são exatamente os mesmos, também a faculdade mediúnica é a mesma, não mudou. E o seu exercício, ele continua se constituindo nessa grandeza. E os médios, por isso, têm uma responsabilidade enorme. Daí a advertência aos médiuns, que pode ser advertência aos expositores, que pode ser advertência a todos os trabalhadores da seara espírita de maneira geral, mas no caso dos médiuns, né, ela vem revestida de uma grandeza, de um cuidado extraordinários, porque eles são, afinal, os intérpretes do mundo espiritual superior. Meus amigos, que a paz do Cristo nos envolva, que a paz do Cristo envolva os nossos médiuns tão queridos, tão abnegados, tão cuidadosos, tão estudiosos, que eles não sejam instrumentos do plano espiritual inferior, que todas as vezes que eles se deparem com esse tipo de influência, possam rapidamente perceber a atuação desses espíritos malfazejos, trabalhar pela redenção deles, trabalhar pela recuperação desses espíritos, mas, sobretudo,
tá? Não, de maneira alguma, deixar-se envolver nas teias de uma fascinação que traria prejuízos, tá? Incalculáveis para o movimento espírita, para o grupo espírita onde eles atuam. Essa é a nossa mensagem, rogando a Deus nos ampare, né, e rogando a Deus também que traga para a humanidade momentos de paz, né, depois do fim da pandemia, principalmente, a calma necessária para reorganizar todas as coisas, para recolocar todos os sistemas nos trilhos, para que a humanidade possa rumar na direção da regeneração tão almejada. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima oportunidade, porque Deus há de permitir. Um grande abraço. O Homem, Roberto Carlos. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que um dia ele vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pelas sementes que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo